Restante. Arthur, bota para gravar, por favor. Pronto. Com você, Lin. Boa tarde a todas, todos, todes. É uma honra estar aqui com vocês no nosso Congresso Coma e com todas essas apresentações. Hoje nós vamos apresentar 5 trabalhos, com todos eles relacionados à educação. Então, temos o trabalho do Caio Sato, né? O Caio Sato ele tem 2 trabalhos, o Marcos Vinícius, a Vitória Campos Araújo, o Caio Sato e também a Ana Maria Bernal. Então, o Caio tem 2 apresentações, tá? Eu não sei qual que é a apresentação que o Caio vai começar, mas eu vou dizer aqui quais são todas as apresentações. Então, o Marcos Vinícius Silva Magalhães, que é da UNB, da Universidade de Brasília, vai apresentar a educação em artes visuais como prática da liberdade, diálogos com Paulo Freire. Vitória Campos Araújo, também da UNB, vai apresentar o trabalho Campo de Estágio de Licenciatura em Artes Visuais na Educação Não Formal, o acesso à cultura e à formação da educação artística em Brasília em espaços periféricos. Bom, Caio Sato Schwartz, em parceria, que é da UNB, em parceria com, não sei se eu vou falar direito esse nome, é um nome difícil, é Sigrid Guillemont Deschamps, não sei falar esse nome, UNB, espero ter acertado. Vão apresentar um trabalho que chama Crítica Genética como ferramenta de análise do processo criativo em sala de aula. Depois o Caio Sato também, da UNB, vai apresentar um outro trabalho que chama-se Laboratório Transdisciplinar da Cenografia e o Desenho da Cena em Sala de Aula. E, por fim, a gente tem a Ana Maria Bernal Cortés, da Universidade del Tolima, Colômbia, não sei se é assim que pronuncia, e também integrante do coletivo de investigação em arte e cultura, CIAC, vai apresentar um trabalho que chama Em Distanciamento, Memória Reflexiva de um Processo de Formação Curatorial durante a Pandemia. Já fiz a tradução, Ana, tá? Então, vamos lá, a gente vai começar com o Caio, a nossa sequência de hoje vai ser Caio, Ana, depois a Vitória, o Caio novamente e o Marcos. E aí eu só preciso saber qual é o primeiro trabalho que você vai apresentar, Caio. Eu vou começar com crítica genética, tudo bem? Crítica genética, tá bom. Depois da crítica genética, temos na sequência a Ana, tá? Então é isso, gente, vamos lá. Então, deixa eu botar aqui para compartilhar. Eu vou cronometrar o meu tempo aqui, então eu prometo me comportar, tá bom, Lin? Tá bom, eu vou cronometrar junto, tá? Tá, valendo agora. Valendo. Seguinte, eu primeiro peço perdão pelo slide, porque na verdade eu aproveitei um slide antigo, então ele vai estar com alguns erros antes de finalizar essa pesquisa. Né? Essa é uma pesquisa que ela foi conduzida junto com a professora Sigrid, que ela é do departamento de administração, né? Mas ela tem buscado nos últimos tempos estar trabalhando com as artes visuais de forma a fomentar a criatividade em sala de aula, né? E daí foi nesse sentido que ela contactou alunos de artes visuais para estarem participando desse processo e auxiliando nesse processo de sala de aula, né? Então, assim, foi uma pesquisa recém-concluída, eu tenho que, inclusive, entregar agora o artigo referente a ela, assim, vou aproveitar, vai ser tudo junto, o artigo aqui do Coma e tudo mais, e ela integra um projeto, que é um projeto financiado pelo FAP-DF, chamado Uso da Arte para Promover a Aprendizagem e Desenvolver Competências Criativas no Curso de Administração, né? No meu caso, o meu plano de pesquisa, ele envolvia essa coisa da crítica genética, porque eu desconfiava que poderia ser uma ferramenta de analisar um processo criativo em sala de aula, né? E daí, assim, foi uma pesquisa de 2 anos, começou pré-pandemia, ali em 2019, e, assim, a gente utilizou como locus observacional a disciplina de Criatividade e Inovação nas Organizações, que é do Departamento de Administração da Universidade de Brasília,
né? Que, como eu expliquei, é uma disciplina que a professora Sigrid é, incluiu no currículo esse uso de ferramentas artísticas como meio de fomento à criatividade, né? É, trazendo aqui que a disciplina traz a proposta de abordar, para além dos conteúdos programáticos, desenvolver a criatividade do aluno por meio de sensibilização, utilizando obras, artistas e mostras, e prática artística através do desenvolvimento de uma série fotográfica autoral. Essa série fotográfica é produzida ao longo de toda a disciplina por meio de 3 entregas de trabalho, 2 coletâneas fotográficas parciais, com os trabalhos em desenvolvimento, e uma final com os trabalhos concluídos. E daí, assim, só para isso, para localizar, assim, o que acontece é que eu dei um grande foco a crítica genética, que eu vou explicar agora que né? É um campo de estudo, né, que ele se origina na crítica literária, no qual se propõe a analisar a partir dos manuscritos e rascunhos o desenvolvimento das obras artísticas, ou seja, você analisa uma obra artística não através do concreto final dela, mas sim de todas as escolhas que foram evidenciadas ao longo desse processo, né? E daí essa revisão da gênese, daí o termo genética, enfoca no processo criativo e as escolhas que foram tomadas, né? E daí, assim, apesar de originalmente se focar muito nos manuscritos, porque se focava em textos literários, né? A Cecília Almeida Salles, ela traz a noção de documentos do processo, né? E daí eu proponho nessa pesquisa justamente ir capturando esses documentos e junto com relatos para ter alguma visão desse corpo de alunos, né? Daí anotações, comentários, enfim. E daí, assim, um pouco das atividades envolvendo o campo das artes visuais que são realizadas na disciplina, né? A primeira delas é uma visita virtual à exposição, né? Porque também tem isso, assim, a gente adaptou tudo para o remoto, né? Então, assim, a gente utilizou em toda a pesquisa a exposição que estava disponível da Djanira, né? Pelo Google Arts and Culture. E daí os alunos tinham que escrever um texto falando quais eram as obras que eles mais gostaram e quais eles menos gostaram e justificar o porquê. Porque daí isso começava a colocar eles nesse contato de, ok, estamos pensando numa produção visual, né? E daí não vou me prender muito aqui porque o tempo está curto. Daí isso que era uma prática já que tinha da professora, assim, dos alunos desenharem monstros, né? Então, assim, se propunha daí, ok, qual é o monstro mais criativo que você consegue desenhar, né? E tudo com esse recorte de, qual é o mais criativo que você consegue entregar disso, né? E daí tem de tudo imaginável, assim, que aparece, agora ainda mais no digital, aparece alguns em Paint, alguns com mesa digital, outros de canetinha, enfim. E daí a gente entra para as oficinas fotográficas, porque ao longo dessa disciplina eu ministro essas oficinas, no qual apresento alguns conceitos, apresento alguns conceitos cinematográficos também, como o efeito Kuleshov, e daí eles produzem alguns exercícios a partir disso, né? E daí vem a primeira entrega de coletânea, né, que é uma primeira entrega que normalmente é mais precária, é uma entrega que assim a pessoa está ali, não, vou fotografar isso aqui de qualquer jeito, né, vou fazer a entrega e tudo mais. E daí a gente dá um feedback a partir disso, como que essas fotos podem ser melhoradas, como contar uma história com isso, enfim, e tem uma segunda oficina fotográfica que daí explica essa parte técnica da fotografia, né? A primeira é uma oficina narrativa, assim, como que você conta alguma coisa através de imagens, e daí a gente chega numa segunda coletânea que ela tem claramente um desenvolvimento de qualidade técnica, né? Que daí aqui você já vê o pessoal explorando várias possibilidades, né? E daí de novo, daí a gente mostra, vê o que se destacou, o que foi mais diferente, saiu do comum, assim, porque o recorte está sendo justamente esse recorte da criatividade, né? E a partir da entrega final, a gente produz uma mostra
uma mostra virtual dessa exposição, né? E daí aqui tem algumas obras desses alunos, assim, então aqui já consegue ver que tem todo um pensamento de manipulação de cenário, de criação de uma narrativa ali, tem vários elementos aparecendo aqui, por exemplo, essa aqui é a mesma imagem, da mesma pessoa que fez aquela imagem das cartas caindo, então daí você vê que esses elementos são apropriados pelos alunos, né? Enfim, daí assim como exploração de ferramentas de edição de imagens para criar alguma coisa, enfim. Teve até a releitura da Cindy Sherman, assim, que eu achei fantástico, que foi uma das referências que foi trazida em sala de aula, assim, né? E daí você vai vendo essas apropriações que vão tendo. E, assim, tendo muito em vista que, assim, não... Isso, apesar de ser para o ensino superior, né? E pensando um plano de trabalho de educação e ensino superior, ele não é voltado para pessoas que têm a pretensão de ser artistas, né? Então, isso é uma coisa muito importante de se levar em conta, assim, porque quando a gente pensa em ensino superior e ensino das artes no ensino superior, a gente sempre tende a pensar, ok, uma formação de artista. Não, a gente está pensando aqui uma formação estética, uma formação de concepção, uma formação de produção. 8 minutos, eu sei, Lin, tô quase terminando. E daí, assim, pegando esses passos do processo, assim como pegando relatos que a gente pede ao final, das pessoas falando quais foram suas dificuldades, o que vocês acharam, que é uma forma de tentar aglutinar esses documentos do processo, né, para ver se é possível se analisar esses processos através da crítica genética, que é o intuito dessa pesquisa. Se percebeu, eu não sei se aqui vai estar certo, porque, de novo, foi um slide adaptado, assim. Assim, a crítica genética, ela normalmente tem a característica de focar ou em uma pessoa, ou em um coletivo buscando uma obra comum, né? Então, nesse sentido, a forma como todos os métodos desenvolvidos até agora pela crítica genética para essa análise do processo, elas não se adequavam perfeitamente à nossa situação, porque era uma situação que, ok, eram vários sujeitos, né, individualmente, buscando um percurso parecido, né, mas então assim, você tem meio que uma multiplicação desse olhar ali. E daí toda essa dinâmica entre grupo e indivíduo, assim, que apesar da Cecília Almeida Salles trabalhar nos seus livros mais recentes, assim, não está muito bem estabelecido, né? E, além disso, tem algum ponto que eu acabei de esquecer, que eu não anotei aqui, mas, assim, eu acho que é isso, assim, essa visão de que a crítica genética ela pode dar algumas indicações, pode permitir ver, houve um melhor, na turma como um todo, individualmente, teve uma melhora de qualidade técnica, teve uma melhora de ferramentas narrativas que os alunos usam, né? Mas ela não é suficiente para cobrir esse objeto, assim, a gente chega no final da pesquisa demonstrando, na verdade, pelo negativo, assim, que não se alcança tudo aquilo que se espera alcançar. E é isso. Tá ótimo, Caio, muito interessante. O trabalho, a produção da Cecília Salles é muito bacana, né, sobre essa questão dos processos artísticos, e trazer isso para uma metodologia me pareceu interessante, e eu acho que a própria crítica ao método vocês já estão verificando aí de como fazer essa adaptação, né, a esse método. Sim, e só queria acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo, assim, desculpa. Só que, apesar de eu estar apresentando aqui no Coma, assim, isso teoricamente é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo enquanto vinculado à licenciatura em artes visuais. Mas por ser uma pesquisa já chegada no final, eu falei, não, vamos botar para jogo, vou botar na roda aí. Tá É ótimo, isso. muito obrigado, muito interessante o trabalho, e eu acho que vai criar aí uma boa discussão com os demais. Então, agora, agradecendo então o Caio, a próxima pessoa que vai apresentar aqui na nossa sequência é a Ana, tá? Então, Tá, a tá, Ana, vou compartilhar a tela. sim. Um minutinho, por favor. Tá, vocês estão vendo?
Aí? Sim. Perfeito. Vamos. Boa tarde para todos, para todas. Sou Ana Maria Bernal, estudante do PPGAVI, do programa de doutorado. Como alguns de vocês sabem, sou hispanoparlante, então, com licença, em alguns momentos pode que saia por aí o espanhol, mas tentei que as notas que vou ler agora foram justamente em português. Então, o título de minha comunicação é Em distanciamento, memória reflexiva de um processo de formação curatorial durante a pandemia. As palavras-chave são pesquisa formativa, pandemia, virtualidade, ortografia, exposição, arte contemporânea. Esta comunicação tem como objetivo relatar desde minha perspectiva como professora uma experiência de pesquisa, criação formativa no campo curatorial em relação ao desenvolvimento de uma exposição de um programa de graduação em artes visuais, a exposição, distanciamento, la cercanía de qué hacer em espanhol ou em português, distanciamento, a proximidade da obra, que vinculou aos estudantes Ana Maria Torres, Paula Vanegas, Julián Telles e Dana Cortés. O contexto é o seguinte: a criação de um dispositivo de mediação virtual nasceu devido à dificuldade que se teve no início da pandemia do Covid-19 para a abertura de espaços expositivos na cidade de Bagué, Tolima, Colômbia, e a iminente necessidade de apresentar os trabalhos de graduação dos artistas pertencentes ao programa de artes visuais. Com isso em mente, se precisou da gestão de um espaço de criação coletiva que tivera como objetivo o desenvolvimento da exposição, além da experiência de pesquisa que o fato como a tradução de uma mediação virtual de experiências sensíveis feitas ao longo de 2 anos o justifica. Assim se configurou o vivero de pesquisa, que contou com a participação de 7 estudantes de graduação que tinham inquietudes em relação à questão das artes visuais, processos curatoriais e ou museográficos e formação de audiências. Assim, foi organizado institucionalmente dentro das linhas de pesquisa do Coletivo de Arte e Cultura CIAC, um coletivo de pesquisa do qual eu faço parte, que reúne entre seus interesses questões relacionadas à gestão da cultura, às artes, educação artística e cultural e os problemas de criação na visualidade contemporânea, entre outros. Durante o processo, os artistas em processo de graduação, que são justamente os artistas participantes da exposição, juntamente com os alunos integrantes do vivero de pesquisa, definiram aspectos de montagem da exposição, aspectos formais, técnicos, também como as características dos formatos, suportes e experiências virtuais, sobre os quais a circulação dos processos artísticos realizados analogamente antes do início da pandemia foi estimada, embora o dispositivo virtual tenha sido produzido diretamente pelos alunos integrantes do vivero de pesquisa. As determinações foram estabelecidas coletivamente, a fim de que esse aspecto da curadoria da exposição também é um aspecto que faz parte do processo de formação do aluno do programa de artes visuais. Foi uma curadoria, em certa medida, colaborativa, pois os artistas tomaram parte das decisões que o vivero de pesquisa foi configurando. Aqui estão algumas das imagens da navegação da página e da exposição. Além disso, ao longo do processo de construção da exposição, algumas questões foram revisadas e reflexivas pelos integrantes do vivero de pesquisa. 1. As metodologias de pesquisa relativas às artes. O vivero de pesquisa, desde a própria experiência, foi assumindo uma atitude ortográfica da pesquisa, enquanto a experiência do desenvolvimento foi ficando na escrita dos estudantes, como no fato, na exposição, que é em si mesma um registro, criação, metáfora e produto
da mesma pesquisa. Além das outras maneiras de registro, como foi o desenvolvimento de uma tira de quadrinhos e um artigo feito pelos estudantes. Assim se compreendeu a ortografia, como dizem Marín Viadel e Roldán, a criação de conhecimento em vez de descoberta. Um projeto ortográfico usa metáforas e metonímias em vez de fazer simples traduções dos fenômenos que estão sendo investigados ou aderindo à mera literalidade dos dados empíricos. Prefere a exégesis ou interpretação, que a tese, proposição ou declaração, que tenta ser demonstrada com argumentos e dá prioridade à diégesis ou desenvolvimento narrativo sobre a mímesis, cópia ou imitação. Esta é uma cita de Martín Viadel Roldán. Bom, 2. As tensões da virtualidade e a pandemia. Com a chegada da pandemia Covid-19 e o surgimento do uso das redes e a mediação virtual da virtualidade para quase todas as esferas da vida humana, como trabalho, educação, saúde, cultura, etc., destacou-se uma série de realidades que também põem em questão ao museu, aos espaços expositivos e o uso que se pode fazer das redes sociais e as mediações virtuais. O vivero de pesquisa considerou, assim como a maioria dos trabalhadores da cultura, algumas considerações sobre quais pensar essa outra realidade no contexto do desenvolvimento da exposição virtual. Quais são os poderes que a virtualidade tem para o cumprimento da missão dos museus, espaços expositivos e culturais em termos de mediação, comunicação com as comunidades? Que outras formas podem ser construídas para que os museus, espaços e projetos culturais possam impactar outras realidades sociais em tempos de emergência social e de saúde, além da agência educacional em relação ao conteúdo, o acervo? Como desenvolver atividades de apropriação e exposição por meio de ferramentas virtuais que possam ser realmente eficazes, mesmo quando a estrutura digital comunicativa e as lacunas socioeconômicas e técnicas coexistem, e como podem impactar negativamente o acesso ao conteúdo? Como retomar a relação com o público através de quais mecanismos restabelecer essa relação que dá sentido aos projetos dentro dos museus, às exposições, etc., já seja seu valor para as comunidades e os públicos? 3. As possibilidades da virtualidade para um âmbito expositivo. Aparentemente, o aparecimento dos museus e espaços expositivos na internet e o uso inicial que foi dado à virtualidade por eles, como o uso que atualmente tem as redes sociais, tem que ver com o que Néstor García Canclini anunciava como convergência digital. A digitalização conjunta dos textos, imagens e todos os tipos de mensagens integradas à televisão ou ao celular. Então, esta exposição ficou também o celular e o computador. Os museus, as exposições, assim como outros produtos culturais, o livro, televisão, rádio, foram digitalizados. Se virtualizaram seus conteúdos, suas coleções e exposições. Assim se propõe uma mudança do papel ocupado pelo visitante ou espectador leitor ao lugar de internauta. Ao longo da configuração da exposição, também foi importante olhar o trajeto dos usos da internet e a virtualidade no contexto dos museus e espaços expositivos, e as possíveis respostas virtuais para a construção da exposição, por exemplo, o uso das páginas pré-desenhadas, uso de aplicativos de imitação da realidade tridimensional de um espaço de exposição, a realidade aumentada, entre outros. Finalmente, o uso da página pré-desenhada obedece a facilidades de uso para o espectador e internauta, a usabilidade em distintos aparatos, sobretudo o telefone, e a concorrência que a página pode permitir com outros aplicativos e redes sociais. Considerações finais. O vivero de pesquisa, através do desenvolvimento da exposição em distanciamento, conseguiu refletir sobre assuntos de interesse contemporâneo, por exemplo, como nas experiências de expor virtuais, a virtualização e uso das mídias virtuais afetam ou podem modificar na leitura e a recepção de um trabalho artístico cuja especificidade é física.
não somente tratasse de um registro, a virtualidade é outra forma de ser presente. No trajeto da pesquisa, os estudantes conseguiram, desde sua experiência, a problematização das metodologias da pesquisa nas artes visuais, assim como materializar, através de um jeito ortográfico, como foi a memória visual feita, como também a tira de quadrinhos e a mesma exposição. Configurando-se um vivero de pesquisa em torno a problemas da museologia, da curadoria e a gestão cultural no contexto da região. Em colaboração com vários autores, se conseguiu montagem da exposição virtual, além da contínua reflexão sobre as mediações e as virtualidades na circulação das artes visuais. Os estudantes fizeram parte de um vivero de pesquisa e conseguiram refletir sobre essa experiência e tiveram a possibilidade de construir um artigo e sometê-lo ao edital na revista internacional Más Museos da UNAM em México. O artigo e a memória visual da experiência foram aceitados pelos pareceristas e fazem parte do último número da revista. Aqui as referências, por último, e essa é minha apresentação. Obrigada a vocês. Muito obrigada, Ana, por sua apresentação. Muito conteúdo para pouco tempo, né, Ana? Todos vocês tendo que correr, mas muito interessante todo esse processo, inclusive, de avaliação e adaptação, de construção em conjunto, né, com os alunos, essas investigações com essa nova realidade virtual, no campo curatorial e expositivo. É muito interessante. Parabéns para você, para o Caio até agora. E, bom, a gente vai ter um momento para debate no final, né? Então, a gente vai agora com a nossa próxima apresentação, que é a Vitória. A Vitória vai apresentar o trabalho dela, né? Oi, gente, tudo bem? Tá dando para me ouvir direitinho? Sim. Eu apresentei no começo, acho que se cada um puder também, quando iniciar, se apresentar e falar o título, é sempre bom, porque tem gente entrando depois, tá? Pode falar. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória Campos Araújo, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha pesquisa. O nome da minha pesquisa é Campo de Estágio de Licenciaturas em Artes Visuais na Educação Não Formal. E aí a especificidade dela é o acesso à cultura e a formação da educação artística em Brasília em espaços periféricos. Eu acabei não arrumando nem fazendo nenhum slide específico, mas eu vou falar um pouquinho com vocês. A minha pesquisa ela foi feita durante os meses de agosto de 2020 e outubro de 2021, eu acabei ela mês passado. E ela começou sendo uma pesquisa com um grupo de 6 pesquisadores de diversos cursos, né? Eu não sou do doutorado nem do PP, GAV, eu sou aluna do 5º semestre de Chá. E essa é a minha pesquisa de PIBIC. E a gente começou com 6 pesquisadores e o nosso supervisor, que é o professor Caio Honorato, do Departamento de Licenciatura das Artes Visuais. Aí a gente começou a partir da procura de instituições museais ou artísticas. A gente conversou com mais de 19 instituições, todas daqui de Brasília, principalmente todas daqui do DF, na verdade, né? E essa conversa era para suprir a necessidade da universidade em relação aos estágios em espaços museais, porque existiu uma mudança no currículo que faria com que os alunos da licenciatura tivessem que fazer um estágio em espaços museais. E aí a gente foi procurar esses locais para ver se eles tinham essa capacidade de receber esses alunos. E eu decidi estudar as especificidades de um dos locais. A partir da minha pesquisa, eu observo o caso da Pilastra, não sei se vocês conhecem, é um espaço de arte do Guará, e a Pilastra vem para a sociedade como um espaço de arte periférico e fora dos circuitos clássicos da arte na cidade. A minha pesquisa ela pretende abordar tanto uma precarização do acesso à cultura, que aqui no Brasil, não só a partir de agora, mas como existe uma história inteira de como o Brasil sempre tentou, as políticas públicas nunca foram a favor
da acesso à cultura, ainda mais nas partes mais periféricas, com as pessoas que têm menos acesso, claro também, tirando o acesso de pessoas principalmente negras, né? Então, a pesquisa pretende abordar a precarização da sociocultura quanto um foco na política pública e social durante a construção do Brasil e de Brasília, mostrando, né, que a cultura é cada vez menos acessível para essas populações periféricas. E aí existe reflexão da construção brasileira de Brasília, né? Os principais espaços artísticos de Brasília estão no centro. Só que a Pilastra, que é o local que eu estudei, ela é um espaço de periferia, ela é um espaço que não está na centralidade da arte. E aí, a partir dessa constatação de que existe um número maior de espaços que são para acesso de pessoas mais abastadas, existe a necessidade de estudar por que esses espaços periféricos também seriam importantes, né? O que acontece? Eu também estudo um pouco, eu também debato um pouco sobre a questão de mobilidade, uma mobilidade antirracista que garanta que as pessoas tenham real acesso à cultura, né? Então, dessa forma, eu tento comunicar, fazer com que as pessoas, que a gente estude um espaço que possibilita que as pessoas tenham voz, principalmente porque é um espaço de arte que não segue as premissas comuns dos espaços que a gente já vê. É um espaço que aceita novas vozes e que abre espaço para novas oportunidades, entendeu? E aí tem todas as especificidades da história da Pilastra, de como isso se diferencia dos outros espaços. E a gente entende, né, que esse espaço ele é importante, espaços como a Pilastra, que dão acesso para artistas que não teriam essa voz, provavelmente, e que também são espaços extremamente importantes na comunidade em que eles vivem, que eles também dão espaço para aquelas pessoas irem lá, consumir aquilo, mas também gera uma economia criativa, né? A gente entende que esses espaços não são apenas benéficos para a sociedade que os rodeia, mas que também são narrativas trazidas por aqueles espaços. E essas narrativas são essenciais de serem trazidas para a academia. E aí, a partir dessa necessidade de estudo desses espaços, o estágio museal que a gente estava conversando lá no começo, em espaços como esse, seriam extremamente importantes para levar a opinião de espaços periféricos para a academia. E aí, a possibilidade desse estágio, ela seria benéfica tanto para os alunos que estão fazendo esse estágio, quanto para a academia, que está recebendo informações novas que não necessariamente chegam à academia, porque tem alguns espaços como a Pilastra tem artes que nem 100% são acadêmicas, e também é uma junção do espaço entre sociedade e academia. É isso. Acho que eu acabei um pouquinho cedo demais. Tá ótimo, Vitória. Depois, na hora do debate, eu acho que podemos conversar. Tem perguntas, já tem até pergunta aqui para você, devem ter outras perguntas também, que aí você terá a oportunidade de falar um pouquinho mais desse projeto bastante interessante aí, com relação a esse foco da cultura nos ambientes mais periféricos e esse estudo a partir da Pilastra. Muito obrigada. Vamos agora ao Caio novamente, né, Caio? Oi, eu aqui de novo. Então, Tá, Caio, eu acho que é legal você contar qual que é o tema que você vai desenvolver agora, porque tem gente que chegou depois da minha apresentação inicial. Claro. Tá? Tá, então vamos lá. Primeiro peço desculpa pelo tanto de aba aberto, mas é isso, final de semestre é isso mesmo. Daí, esse projeto que eu vou falar agora, ele tem o título Laboratório Transdisciplinar de Cenografia e o Desenho da Cena em Sala de Aula, né? Que daí também é um outro recorte para a sala de aula, né? Meu nome é Caio Sato, eu sou mestrando da linha de deslocamentos e espacialidades, e assim como o meu... Ih, peraí que eu não botei meu cronômetro, mas eu vou colocando enquanto eu falo aqui. E daí, assim, enquanto o meu outro trabalho que eu apresentei mais cedo
ele era vinculado, na verdade, à licenciatura, sim, esse é vinculado a um projeto de extensão que eu integro desde 2014, né, e é um trabalho que a gente vem desenvolvendo em conjunto, assim, do mesmo jeito que apareceram em trabalhos coletivos aqui, assim, apesar de eu estar assinando esse aqui e aparecendo aqui à frente, na verdade ele é um trabalho que ele é desenvolvido com várias pessoas do LTC, que é um laboratório que é coordenado pela professora Sônia Paiva, foi criado em 2010, visando a participação na Quadrienal de Praga, né? E a gente tem desenvolvido pesquisas, metodologias de ensino, a gente tem criado trabalhos, a gente tem feito exposições, enfim, assim, pensando sobretudo nesse viés transdisciplinar, né? Que quer dizer que tem eu que sou das artes visuais, mas tem o Eric, que é da arquitetura, a Lua, que é de cênicas, o João, que é da robótica, o Caco, que é iluminador. Então, assim, a gente tem esse foco muito importante para a gente, que é essa pegada de as pessoas trazerem os conhecimentos que elas têm, né? E tendo isso em mente, a gente trabalha o desenho da cena. E daí, nesse caso, apesar da apresentação estar incompleta, mas vou deixar aqui só por um instante, assim, que daqui a pouco eu passo para os vídeos, né? Na verdade, a gente tem uns vídeos já produzidos. O desenho da cena é a forma como a gente do laboratório tem compreendido a cenografia hoje em dia. Que a cenografia, tradicionalmente, ela pensa apenas a visualidade da cena, né? O desenho da cena ele se difere por estar pensando o todo, né, que compõe essa cena. Então, assim, enquanto na cenografia tradicional você está ali meio que só cumprindo função de entregar alguma coisa, o desenho da cena você tem toda uma preocupação de entender tudo que está acontecendo ali naquele momento para que o seu trabalho seja o melhor executado possível, assim, né? Para uma melhor compreensão desse termo, tem o doutorado da própria Sônia, assim como o doutorado da Abby Cohen, que também propõe esse termo de maneira semelhante, né? Pensando nesse desenho da cena, a gente pensa, então, o ensino dele, né? E isso é um ensino que está ali dentro do departamento de artes cênicas, né? Ele não está alocado dentro do departamento de artes visuais, apesar dele lidar muito com a visualidade, e por isso se fazia necessária a presença do laboratório em sala de aula, né? O laboratório, ele auxilia em sala de aula a professora Sônia, trazendo elementos como teoria de cor, trazendo elementos como iluminação, a relação entre cor-luz, cor-pigmento, e inúmeros outros elementos, assim, né? E indo diretamente, assim, para o que esse trabalho está abordando, assim, a gente pensa essa prática em sala de aula, como ela se modifica com a chegada do Covid, porque aqui a gente está vendo uma imagem que ela é anterior à pandemia, né? Ela é de 2018, se eu não me engano, e a gente está utilizando uma maquete física, né? Que daí os alunos poderiam testar os seus projetos em escala, porque é uma coisa importante para a gente, essa noção de que você pode experimentar tudo ali antes de você gastar muito dinheiro comprando material para produzir algo, né? Então, assim, muito dessa parte educativa que a gente pensa do desenho da cena, ela vai nessa direção de pensar o uso da maquete. No caso, essa maquete que aparece aqui, mais ou menos nessa imagem, deixa eu ver se eu vou deixando aqui tocando, aqui são vários alunos mostrando os projetos, enfim, é uma maquete em escala de 1:25 do Teatro Sesc Garagem, né, que é um teatro aqui de Brasília. E daqui é justamente as montagens que os alunos fazem, né, trazendo, falando, isso aqui vai ser tal material, isso vai ser tal negócio, e daí você pode testar essas ideias, né? E o que aconteceu foi que essa prática, que estava muito bem estabelecida, né, inclusive
a iluminação com dedostes de luz, com essas micro LEDs com bateria que a gente botava ali e testava já uma concepção dessa iluminação, exigia essa presencialidade, né? Então, assim, como mudar isso assim que acontece a pandemia e a gente tem que estar todo mundo distante, a gente não pode estar se encontrando para produzir isso, né? A solução, então, ela vai ser propor aos alunos que eles produzam separadamente em casa, formem os grupos, né, tem outras discussões de qual que vai ser o tema, qual que vai ser o recorte, como que vai ser essa cenografia, né, e daí que eles produzam separadamente, utilizando essa escala, que é uma escala de 1:25, ou seja, os objetos, quando eles são reunidos, todos eles estão na mesma proporção, assim, né, respeitando a mesma proporção, um errinho aqui, outro ali, mas assim, e daí, isso aqui tudo são imagens anteriores. E daí a gente, na primeira vez, a gente passa com um motoboy recolhendo por toda a cidade essas peças e a gente vai montar esse trabalho, a gente, a equipe, né, num espaço dedicado. E deixa eu ver se eu tenho imagem disso aqui mais à mão. Aqui, ó, apresentando, blá, blá, blá. Aqui, né? Aqui um exemplo disso, no qual justamente a gente está com esses pedaços da maquete, né? E daí os alunos estão instruindo a gente pelo Teams, falando, coloca isso aqui para lá, coloca isso lá, monta dessa forma, né? A gente seguindo todos os planos cenográficos deles. Dá para ver mais ou menos aqui essa movimentação. E foi nesse momento que a gente percebeu que, apesar de estarmos todos distantes, né, todos nós sentimos como se estivéssemos no teatro, né, como se estivéssemos numa montagem, porque era a gente gritando de cá, de lá, não, mas isso ali, não sei o que lá, como de fato acontece numa montagem, né? E daí, nesse primeiro momento, a gente focou em fazer essa adaptação para o remoto. No segundo momento, e eu estou já estourando meu tempo aqui quase, a gente teve a parceria do João, que é um menino de 17 anos, que ele está concluindo o IFB agora, né? O ensino médio técnico que eles têm lá. E daí ele trouxe a ideia da gente trabalhar com luzes automatizadas por Arduino. Então, utilizando o Arduino, como dá para ver aqui nas imagens, a gente começou a trabalhar essas luzes de maneira que a gente pudesse ter um maior controle do que só botar os dedoches em cima, mais ou menos na posição, para trazer de novo essa sensação de estar numa montagem presencial física, por mais distantes que estivéssemos, né? E o ápice disso foi quando foi criado o Moving Light, né, que é um equipamento de luz, que é aqueles que vocês veem em shows rodando para cima e para baixo e tudo mais, né? A gente pode ver aqui na imagem. E daí foi o grande momento que a gente falou assim, opa, a gente pode ter uma maquete automatizada, a gente pode estar trabalhando com isso e criar um espetáculo todo aqui, criar todo o plano de luz, criar todo o plano cenográfico, né, que dá para ver algumas cenas disso, assim como os efeitos que a gente conseguia causar e trazer essa noção, e ter toda uma produção teatral, uma produção do desenho da cena, sem essa necessidade da presença, né? A gente está reinventando essa presença. Aqui uns testes que foram feitos, enfim, estou quase finalizando. E daí, agora, nesse último... Aqui, isso tudo são luzes automatizadas, trazendo vida a esse cenário, né? Eu acho super lindo, assim, porque a gente consegue imaginar isso numa apresentação teatral, numa visualidade da cena, né? E apesar de estar no campo das artes visuais, das artes cênicas, né, a gente percebe como essa visualidade se faz presente. A gente chega num momento em que a gente percebe que o Arduino está um pouco mais atrapalhando a gente do que nos ajudando, e eu não vou estar com o vídeo aqui pronto, eu perdi ele aqui no meio. E daí a gente vai utilizar uma mesa de luz, utilizando a linguagem DMX para controlar essas luzes. Então, de repente, a gente tem toda uma forma de movimentação ali que é muito mais semelhante, novamente, com o teatro, né? Isso aqui é um projeto, que foi o projeto desse semestre, que daí é isso, assim, esses pedaços montados pelos alunos,
as iluminações que nós montamos, nós demos essa assistência para eles, e daí criando essas cenas, criando essa narrativa. E é isso. Finalizo minha fala. Tá ótimo. Se reinventando, né, Caio? Estou percebendo que esse é um eixo comum até agora, né? Todo mundo se reinventando com relação à pandemia e trazendo todo esse conteúdo aí educacional de forma adaptada, né? Então tem toda uma pesquisa aí para entender todos esses processos. Muito interessante, ficaram lindos os cenários, parabéns. Eu acho que a gente vai poder conversar bastante depois. Vamos, então, ouvir agora a nossa última apresentação, né, que é o Marcos Vinícius Silva Guimarães, também, que é da Universidade de Brasília. E aí ele vai apresentar um pouco o trabalho deles em Educação e Artes Visuais como Prática da Liberdade, diálogos com Paulo Freire. Bem, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento mais uma vez toda a equipe do Coma pela organização e pela organização da composição das mesas, que tem sido muito interessante. Bom, a minha fala de hoje, eu convido, né, Paulo Freire para essa conversa. Claro que a comunicação, ela vem de encontro a toda essa movimentação, né, de celebração ao centenário de Paulo Freire, e obviamente que não se reduz, né, a esse momento histórico, digamos, mas, ao mesmo tempo, eu assumo um lugar político de fala, né, mais uma vez como professor, né, além de, aproveitando para me apresentar, né, sou doutorando do programa, orientando do professor Caio, e atuo também na rede pública de ensino do Distrito Federal, e Paulo Freire aí vem de encontro a algumas questões da minha pesquisa, e hoje, como recorte, eu acabo por apresentar questões mais gerais, né, das contribuições e das relações que eu estabeleço com Paulo Freire para educação em artes visuais. E peço licença, até para que eu não deixe de falar, né, qualquer coisa em pouco tempo, né, eu quero compartilhar uma leitura compartilhada, uma leitura em que Bell Hooks, né, quer dizer, melhor dizendo, Gloria Watkins convida, né, a sua persona, a escritora Bell Hooks, né, de encontro a Paulo Freire, justificando um pouco essas aproximações. Eu acho que é interessante para a gente perceber algumas coisas que eu trago para a gente poder refletir. Então, ela diz assim, nesse encontro com a obra de Paulo Freire, ela diz, abre aspas, encontrei em Freire quando estava sedenta, morrendo de sede. Com aquela sede, aquela carência de sujeito colonizado, marginalizado, que ainda não tem certeza de como se libertar da prisão, do status quo. E encontrei na obra dele, e na de Malcolm X e Fanon, etc., um jeito de matar essa sede. Encontrar uma obra que promove a nossa libertação é uma dádiva tão poderosa que, se a dádiva tem uma falha, isso não importa muito. E ela se refere exatamente à linguagem sexista, né, que a obra de Freire é criticada por essas e outras questões também. E aí ela vai, a partir de uma perspectiva, né, feminista, né, que ela traz ao longo da sua obra, ela se apropria de Paulo Freire, mas reconhecendo essas lacunas aí, que ele apresenta, sobretudo, a partir de 1960. Imagine a obra como se fosse uma água que contém um pouco de terra. Como estamos com sede, o orgulho não vai nos impedir de separar a terra e ser nutridos pela água. Para mim, essa experiência é muito semelhante ao jeito em que os indivíduos privilegiados encaram o uso da água no contexto do primeiro mundo. Quando você é privilegiado e vive num dos países mais ricos do mundo, pode desperdiçar recursos. E pode, especialmente, justificar o fato de jogar fora algo que considera impuro. Veja o que a maioria das pessoas faz com a água neste país. Muita gente compra água mineral porque considera a água de torneira impura, e é claro que essa compra é um luxo. Mesmo a nossa capacidade de considerar impura a água que sai da torneira é informada por uma perspectiva imperialista de consumo. É uma expressão de luxo e não simplesmente uma reação à condição da água. Se encararmos o consumo de água de torneira a partir de uma perspectiva global, vamos ter que falar sobre ele de outra maneira. Vamos ter que levar em conta o que a grande maioria das pessoas do mundo tem de fazer para obter água quando estão com sede. A obra de Paulo Freire foi, para mim, como uma água viva, né? E aí eu me aproprio desse lugar também para refletir no campo da educação em arte,
e aí já até compartilhando a minha tela, para pensar como que, nesse processo do trabalho com as imagens, estão imiscuídos, né, essas relações com a ideia de liberdade, né, e a liberdade a partir de como Paulo Freire nos conduz a pensar, né? Obviamente que pensar educação em arte sobre essa ótica não é uma questão unilateral, né? Quando se pensa em prática liberdade por meio, né, da educação em artes visuais, eu falo também de encontro a outros processos, né, que a escola perpassa e que a educação perpassa, obviamente. E aí, só a título de curiosidade, talvez, né, a aproximação de Paulo Freire com o campo da arte e educação vem desde o seu envolvimento com a Escolinha de Arte do Recife, quando ele foi diretor, né, e aí, obviamente, até também como um diálogo com a própria Ana May, né, e a sua ex-mulher, né, como que esses processos associados à livre expressão também estavam sendo desenvolvidos dentro da proposta freiriana de pensar a educação, né. E aí, né, pensar na educação em artes visuais, me vem a pergunta, e aí me apropriando mais uma vez de uma pedagogia aliada à pergunta, né, que é uma proposta, obviamente, de Paulo Freire, ou seja, qual é o lugar, né, da imagem na proposta freiriana, né, ou como conceber essa ideia da criticidade por meio da imagem à luz de Paulo Freire e ao processo dialógico que ele nos possibilita, né? Num primeiro momento, recorrendo a uma obra que eu considero emblemática e que me parece que não há muita discussão sobre ela, Cartas a Cristina, uma obra que Paulo Freire escreveu em 1994, né, ou seja, em correspondências, né, a sua sobrinha que morava no momento na Europa, e aí ele, então, dialoga sobre si mesmo, né, sobre a sua prática, sobre como ele chegava, né, às reflexões a partir de uma consciência de classe, não é? Que é o que ele vai o que vai perpassar por toda a sua obra. É interessante como nesse percurso, né, de escrita e de olhar para si, ele começa assumindo uma certa agência, né, se assim eu posso dizer, de certos objetos, né? E aí ele, por exemplo, né, quando criança, antes mesmo de partir para Jaboatão, ele ainda em Recife, o piano, né, que ele que tinha na sua casa, assim como o relógio da parede, assim como a gravata do pai, são símbolos, né, de que representam certas questões e diferenciação de classe que vão, de alguma maneira, manter as relações que ele estabelece ali com a sua vizinhança e com as pessoas à sua volta. Ou seja, me parece que, claro que isso não vem no primeiro momento, né? Naquele momento ele não estava preocupado com todas essas nuances, mas isso vem exatamente a partir desse olhar para a prática e concebendo essa ideia dos objetos ou, né, artefatos culturais, que é como eu também compreendo esse processo, inclusive o trabalho com as imagens, enquanto lugar de agência e problematização da própria realidade. Então, como que esses objetos, ao longo da trajetória de Freire, vão potencializar essas discussões logo mais à frente. E aí, pensando nesse lugar, né, e tentando refletir sobre a pergunta qual é o lugar da imagem, é importante que possamos recorrer, mais uma vez, à experiência de Angicos, né, ou seja, a partir do Plano Nacional de Alfabetização, logo mais, ou seja, como que Paulo Freire concebeu a ideia da alfabetização sempre como um processo aliado à conscientização, e, obviamente, como que a imagem fez parte desse processo, e a título também de curiosidade, na época, em 1963, havia um trecho curto, né, no New York Times, em que Paulo Freire aparece e o seu projeto é denominado como projeto audiovisual, né, mais uma vez tentando compreender a importância da imagem para essa construção da consciência de si e da consciência das pessoas naquele momento histórico. E aí uma relação interessante também para pensar as relações da arte na perspectiva de Paulo Freire, quando ele se aproxima de Francisco Brenan, ou seja, para a composição das imagens e das fichas de cultura, para que aqueles sujeitos pudessem se compreender, ou seja, a imagem como construção histórica, como construção cultural, né? E me parece que aí já também uma abertura para pensar nessa relação da arte como lugar também de liberdade, ou seja, como que esses sujeitos se veem a partir da imagem, como essas imagens são construídas, né? E aí eu coloco então que compreendendo esse percurso, a imagem em Freire parece sustentar uma atividade de criticidade, né? Reverberando em processos pedagógicos em que estão em jogo o exercício de ver e ser visto, né? Então, junto àquelas imagens, ou melhor dizendo, Marcos, desculpa te interromper, mas tem 1 minuto e meio, tá? Sim, tá, tô bem. Pensando sobre a exposição de palavras geradas
junto a elas haviam também imagens, né? E aí essas imagens eram problematizadas junto àquele público, né? Então, rapidamente, já finalizando, né? O encontro entre Paulo Freire e Francisco Brenan deixa como uma espécie de tatuagem simbólica, a marca para sempre em nossa história. No contexto mais amplo da educação nacional, a compreensão do processo arte-educativo como gesto de ler o mundo, como se constrói na curiosidade cultivada, nas relações dialógicas entre diferentes sujeitos culturais e no posicionamento crítico de desfazer certezas para instaurar outros modos de ensino e de aprendizagem que vão além do simplesmente aprender, mas propõem o gesto inventivo de aprender, passagem entre o gesto de conhecer para o gesto de construir sabedorias. E aí, por fim, o convite a se pensar, né, já também uma proposta afirmada no campo, numa arte-educação baseada na comunidade, como uma referência a Flávia Bastos e tantos outros percursos que hoje se instauram dentro do campo da arte-educação, como que a comunidade, como que o conhecimento dos nossos alunos e alunas se fazem presentes dentro da arte-educação contemporânea, né? Enfim, termino por aqui. Obrigado por esse momento. Eu peço desculpas por ter que interromper, a gente tem esses 10 minutos e é um tempo bem pequeno, né, para... seu despertadorzinho aqui, peraí, deixa eu desligar. Para a gente poder trazer tantos conteúdos, e agradeço sua apresentação, e gostaria, então, de abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, que escreva aqui no chat para a gente começar, então, a nossa conversa, né, sobre essas apresentações todas. Acho que foi muito interessante, né, tudo que foi debatido em termos da educação. Então, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, seria interessante. Eu acho que tem também várias referências de adaptação da educação presencial para a educação virtual, ou adaptações devidas ao Covid, né? A importância da arte visual nos diversos panoramas educativos e nas transversalidades e nas discussões em diferentes campos. Então, acho esses diálogos muito importantes, né? Pensando nas micropolíticas, inseridas nas macropolíticas, no sistema de educação, pensando nessa questão da decolonização, das relações de poder e de agenciamento, que eu acho que são fundamentais para a gente conversar aqui, né, pensando nas liberdades, na questão da democracia, do momento atual que a gente vive, e da importância das tomadas de escolha, né, política do educador, do professor, né? Pensando também nessas novas estratégias e arranjos metodológicos, da gente estar pensando na questão dos arranjos metodológicos em processo, ou seja, em adaptação aos diferentes contextos e atentos aos movimentos de cada grupo cultural, para que a gente possa ir adaptando essas metodologias de forma flexível, né? Então, eu acho que essa investigação, né, da aprendizagem do fazer fazendo, do investigar investigando, que vocês trouxeram, muito bacana, né, muito interessante também o estudo da pilastra, pensando nessa questão da cultura periférica, que eu acho que ela entra aí nessa conversa, né? Então, eu gostaria aqui de abrir para as perguntas. Não temos nada aqui no nosso chat, ninguém quer perguntar? Eu quero perguntar, posso, Lin? Claro, por favor. Queria direcionar uma pergunta para Ana Maria, assim, acho que talvez um pouco por proximidade de ações, assim, né? Uhum. Que ela pudesse falar um pouco mais dos desafios e dificuldades e perrengues mesmo, assim, talvez perrengues, não sei se sabe essa palavra, mas assim, porque assim, dessa formação curatorial que se apresentou durante a pandemia, né? E a outra questão, que isso eu sei que foi uma discussão que eu tive com uma pessoa esses tempos, é o seguinte: as exposições virtuais, as exposições, elas normalmente têm uma periodicidade de tempo, né? A gente pega, e fala assim, não, você vai estar no CCBB do dia 20 ao dia 30, você tem que estar lá, e depois disso a exposição acabou, né? E como você vê esse processo dessas exposições que vão ficando no meio digital? Porque, na verdade, a gente só meio que esquece elas, assim, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais, se você puder falar sobre isso.
Oi, escuta. Bom, voy a responderte en español. Sí, una de las grandes complicaciones fue justamente comprender que el espacio virtual es una materia. Y como materia puede modificar también la naturaleza de las, digamos que de las realizaciones o de las producciones artísticas que son hechas, entre aspas, de manera física, ¿sí? Es decir, como materia visual y materia virtual, ellas mismas se proveen de otros contenidos y de otro tipo de dinamización y de circulación. Entonces, esa fue una de las grandes complicaciones, cómo traducir algo que estaba en lo físico a lo virtual, que creo que también fue uno de los, entre comillas, de las como problemas o de los asuntos que se resolvieron con la exposición del coma, ¿no? Ahora, otra de las cosas es que nadie de los estudiantes manejaba programación, absolutamente nadie, yo tampoco. Entonces, el asunto era cómo vamos a aprender a trabajar una herramienta que no conocemos. Y comenzamos a revisar cuáles eran las distintas posibilidades de manejar esa herramienta. ¿Qué existe que nosotros podamos aprender en corto tiempo y que pueda ser fácil también para los públicos manipular? Porque claro, miramos lo que un poco yo describía, esas herramientas de construcción de realidad virtual en la realidad, o sea, que imitan la realidad presencial en la realidad virtual y que tienen unas lindas galerías, pero para eso hay que hacer unos procesos con las imágenes que nosotros no teníamos el tiempo suficiente, ¿no? Volver a diseñar las imágenes o las obras tridimensionales en 3D virtuales, bueno, unas condiciones de proceso que no alcanzábamos a hacer. Entonces, dimos cuenta que también hay otras herramientas virtuales que pueden conectarse a esas páginas prediseñadas, por ejemplo, las galerías de Instagram, por ejemplo, las transmisiones en vivo. Hicimos algunas transmisiones en vivo a la página, que se embebieron en la página. Los registros podían ser hechos en video, como si, y dando cuenta de la escala humana. O sea, muchas de esas particularidades del registro de obra fueron de alguna manera condicionamientos y también potencialidades que se tuvieron en cuenta. Eso en cuanto a tu primera pregunta. Luego, dejar como eso, claro, nosotros teníamos una data de apertura y una data de cierre, y de alguna manera se respetaron esas datas y en el medio estuvieron las falas, los diálogos, las conversas con los artistas que estaban presentando su trabajo, pero también de alguna manera teníamos otra complicación y es que el ejercicio pedagógico implicó que dentro de la exposición también se incluyeran aspectos como el texto reflexivo de cada artista. Entonces, si la gente quería saber más del proceso de reflexión de ese artista en el desarrollo de su trabajo, podía leer el documento. Entonces, frente a la disponibilidad perenne de esos documentos, pues también tenemos complicaciones, porque claro, cuando eso comienza a ser parte de un acervo de la biblioteca, de los trabajos de grado de la biblioteca, pues nos toca comenzar a sellar esas aberturas o disponibilidades, ¿no? Porque ya hay un repositorio institucional que lo tiene. Entonces son cosas que comienzan a ser parte de esa lectura, pero claro, todavía la página está abierta. Ahí comienza otro asunto. ¿Cómo mediar? Porque la página no es de nosotros, el hosting no es de nosotros, el hosting es de Wix. Entonces aparece otra cosa ahí, claro, lo que hicimos fue términos de permiso, de uso de obra, los artistas estaban totalmente avisados que esa era la condición de su trabajo y que iba a quedar en la nube, pero también son cosas que también restan para pensar, ¿no? Los derechos de reproducción en los mecanismos virtuales y demás.
Entonces, no sé si nós estamos construindo isso ainda, né? É tudo muito novo. É uma construção ainda em processo. Já ainda tem muitas perguntas, né? Como você mesmo falou, né? Sim. Não sei se você tinha terminado de falar, Ana. Sim. O Marcos gostaria de falar também, não é? Você tem uma pergunta? Você está com a mão levantada, Marcos. Eu tenho uma pergunta, vou aproveitar a oportunidade. Eu quero fazer uma pergunta para a Vitória. Ai, meu Deus, estou vendo o nome dela aqui, é Vitória. Isso. Né? Deu uma travadinha. Minha pergunta é sobre... Estão me ouvindo? Vou desligar minha câmera, desculpa, só para que não... Estão me ouvindo bem agora? Uhum. Vitória, minha pergunta ela é sobre uma discussão sobre esse acesso à cultura, né? E parece existir aí uma discussão sobre, bom, que cultura é essa, né? Para quem acessar, como acessar e como querem acessar, né? Eu acho que vai bem de encontro ao que você falou, do seu interesse, da sua perspectiva como estudante, pesquisadora, né, sobretudo, de pensar essas questões, né, decoloniais desse acesso à obra, ao museu. E eu queria saber, assim, como que na pesquisa, né, desenvolvida por vocês, como isso aparece, ou se aparece, né, se é algo que aos poucos vem sendo melhor discutido, né, também. Uma preocupação, assim, me parece que em certa altura nós acabamos nos colocando nesse lugar, né, de, bom, a gente vai dar voz, né, precisamos dar voz, mas ao mesmo tempo, os mesmos que podem dar voz também podem tirar, né, esse direito de ter esse lugar. Parece ainda uma discussão em cultura meio também desse processo. Então, como que você vê, né, essas relações e como explorar isso, né, também, enfim. Então, eu achei... Gente, se tiver algum problema com a minha internet, vocês me avisam, que tá muito ruim, tá chovendo muito forte aqui. Mas, então, eu achei muito interessante a sua pergunta. Eu pesquisei em alguns livros, né? Inclusive, eu vou falar dois para vocês, né? Mobilidade Antirracista e Arte Inimiga do Povo, que é toda essa reflexão sobre qual é o acesso à cultura que a gente realmente quer dar, que cultura é essa, esse acesso é real, como a gente faz que esses espaços realmente reflitam partes da sociedade que comumente não tiveram esses espaços. São perguntas, assim, extremamente complicadas de serem respondidas. A questão da pilastra, eu acho que ela aborda mais isso porque é um espaço periférico, feito por alunos da Universidade de Brasília, que têm influência da decolonialidade da arte, entendeu? E que abre espaço para as mais diversas enfim, narrativas, para as mais diversas oportunidades, as mais diversas visões do mundo e da arte. Então, por que eu acho assim, esse tipo de espaço interessante? É um espaço 100% iniciativa dos alunos, ex-alunos e atuais alunos da UNB, que criaram esse espaço por não verem um espaço que representassem eles, de certa forma, e é um espaço que mantém uma comunicação, tipo assim, eu acho que é meio improvável, até impossível, ainda mais agora na pandemia, a gente garantir que o que a gente está falando chegue para todo mundo. Sabe? É muito difícil a gente garantir que todo mundo vai ter acesso à sua peça, que todo mundo vai ter acesso à sua obra, porque, assim, 82% das casas do Brasil têm acesso à internet, no máximo. Isso é um dado de 2019. Aí, quando a gente vai falar sobre ônibus, acesso a Deu uma falhada. Menos da metade do... Deu uma falhada? Tá voltando agora? Alô? Voltou. Voltou. Alô? Obrigada. Então, tipo assim, alguns dados, inclusive do Senado Federal, né,
mostram que também essa questão da mobilidade também é uma questão, assim, menos da metade dos nossos municípios tem acesso real a ônibus, a metrô, esse tipo de coisa. Então, esse acesso à cultura, ele é assim, a gente fala de acesso à cultura, mas esse acesso ele é completamente irreal, sabe? Tipo assim, é uma coisa que a gente tem que lutar muito para que isso aconteça, porque ele não é real. Tipo assim, a gente falar em abrir um espaço para as pessoas simplesmente irem ver é improvável, sabe? Com a gasolina a R$7, com o metrô a 5,50, você não... uma pessoa que tem um salário mínimo, uma pessoa que... ela não vai pagar para ir até o museu, ela não... porque isso não existe, entendeu? A maior parte da nossa população não tem acesso real a essas coisas. E é por isso que eu acho que é importante a gente também tentar descentralizar, assim, digo principalmente no caso de Brasília, né? O acesso a essa cultura. Por isso que espaços como a Pilatra, que são fora do espaço central, são tão importantes. Porque, por exemplo, as pessoas daquele espaço, as pessoas do Guará, podem ter um acesso maior àquela galeria do que elas teriam a outro espaço. Em comparação a, por exemplo, irem até o CCBB, por exemplo, que você só pode ir praticamente só de carro. Então, eu acho que o acesso à educação e o acesso à cultura, mas principalmente o acesso à cultura, ele é irreal ainda no Brasil, sabe? Seja o acesso em número de espaços, em pessoas que estão sendo representadas, em épocas que estão sendo representadas e também em acessibilidade real, assim, acessibilidade de ir até lá, de locomoção. Eu não sei se eu respondi. Marcos? Obrigado, Vitória. Obrigado pelas reflexões. Obrigado. Muito interessante. Olha, eu tenho aqui várias questõezinhas, mas tem já, acho que o nosso debate está aquecendo. Nós temos na sequência a Ana, que quer falar, está com a mão levantada, e depois temos a Thaís Costa. Então, acho que a Ana podia falar agora e depois a Thaís. Isso. Eu tenho duas perguntas, uma para Caio e outra para Marcos. Então, vou fazer as duas de uma vez e depois fazemos para a ronda, ou não sei como você quer. Então, eu achei adorável o uso das maquetas como percurso pedagógico que Caio trouxe como a experiência dele, mas eu fiquei pensando por que eu também trabalho com maquetas quando estou nos trabalhos finais da curadoria e demais, mas fiquei pensando se não era possível trabalhar com programas de simulação em 3D, aproveitando também a distância e a necessidade de trabalhar mediados pela virtualidade. E se a razão por la qual se trabalhou com uma tecnologia mixta tem que ver com uma razão pedagógica ou própria da aprendizagem nas artes cênicas. Então, essa é a pergunta para Caio. A pergunta para Marcos é que ele fala sobre qual é o lugar da imagem no trabalho do Freire. Então, eu fiquei pensando, para Marcos, qual é a definição da imagem? Porque quando ele trouxe os objetos também como íconos e como elementos que têm agência e têm também significado simbólico, eu fiquei pensando, e toda a elaboração textual, seguramente também poética do Freire, não pode ficar também como parte das imagens. Então, essa é como a pergunta que eu tenho para mim, para Marcos, e então, aí fecho então para que vocês possam responder. Obrigada. Marcos, posso puxar primeiro aqui? Então, pode, vou pode aceitar sim, isso assim. Muito obrigado pela pergunta, assim, de fato foi uma coisa que eu não comentei, mas assim, eu tirei um pouco dessa apresentação por conta da questão do tempo, que é o seguinte, primeiro, havia a possibilidade de a gente trabalhar com o 3D, com o digital, mas pensando no percurso pedagógico da visualidade, tem duas questões principais pela qual a gente não usou.
A primeira é a questão de acesso tecnológico, porque normalmente os programas de 3D e de criação, eles são pesados, então, assim, um detalhe do perfil do estudante de artes cênicas é que é um estudante de classe mais baixa, assim, mais baixa que o estudante de artes visuais, por exemplo, né? Então, assim, tinha muitos estudantes que tinham apenas o celular para acompanhar a aula, assim, então você ia solicitar para um estudante desses que ele se utilizasse do celular para produzir um 3D, mais ou menos complicado. Assim como, pensando todo o conteúdo que tem que ser passado, incluir o ensino de um software aí no meio também complica um pouco essa lógica, assim, precisaria de um outro momento específico para a educação do software. Porque, assim, ok, às vezes pode não ser 3D, pode fazer uma colagem no Photoshop, né? E, assim, e muitos estudantes, para os projetos deles, né? Porque daí tem isso, assim, a maquete é a parte final, mas todo o pensamento deles vai sendo construído. Então, eles criam várias... trazem as referências, trazem a ideia, desenvolvem essa ideia, desenvolvem quais materiais vão ser usados. E alguns estudantes que tinham maior facilidade com a questão de softwares faziam já uns modelos mais ou menos, colava uma cadeira aqui, pegava a cadeira em PNG, criava mais ou menos um cenário para eles terem como base o que eles queriam, né? Mas daí a primeira coisa é essa limitação tecnológica que a gente tentou se atentar muito para não excluir os estudantes nessa etapa, né? Porque a gente já sabe que a dificuldade do ensino remoto e tudo mais. E a segunda coisa é que, pensando a cenografia, né, especificamente, a gente entrou num modo operandi de usar tanto 3D que a gente perde a noção da materialidade da coisa. Essa coisa de você bota um material ali e você fala, putz, esse material não funcionou. Porque às vezes você bota no software ali uma malha de ferro e essa malha de ferro vai fazer total sentido, porque é uma imagem. Mas quando você vai para um modelo físico, que você tem que encontrar alguma coisa para adaptar ali e tudo mais, você tem algumas percepções dessa materialidade visual que você não tem pelo 3D. Por exemplo, você bota um tecido lá e daí quando você monta, você fala assim, putz, mas esse tecido tá dando para ver direto por ele, não faz, fica feio para coisa. Então quais são as soluções? A gente vai ter que arranjar um tecido mais grosso, a gente vai ter que trocar o material. Não, a gente vai aproveitar isso e como eu mostrei lá naquele último vídeo, eles aproveitaram que o tecido era super fino para fazer as pinturas, e daí essa pintura era revelada quando aparecia a luz, né? Então, assim, na verdade, trazer essa prática que se perde um pouco ao longo da graduação de artes cênicas, né? E daí eu estou trazendo essa perspectiva, sobre a perspectiva de artes visuais, falando assim, artes cênicas também precisa pensar as visualidades deles, assim, eu acho que é um jeito da gente se infiltrar nos outros campos, né? E daí, assim, e se deparar com essas problemáticas e encontrar novas soluções, porque é isso, a gente mesmo quando vai trabalhar com a materialidade, como você mesmo falou na sua resposta, né? Quando a gente vai trabalhar para a materialidade e a virtualidade também é material, né? Mas são outras dimensões. Acho que isto. Tá ótimo, Caio. Então, vamos ver se o Marcos... Porque, Caio, inclusive, nós temos que pensar aqui que a próxima mesa é às 20 para as 4, é isso? 15h40? Pelo menos aqui na programação está dizendo isso. Isso. A gente Então, tem um eles tempinho aí. Tem 10 minutinhos, né? Só para a gente se organizar. Sim. Tá? Então, Marcos, porque aí depois também tem a Thaís que quer perguntar. Certo, eu serei bem breve, e Ana, depois a gente pode também conversar, delongar depois nesse assunto. Mas, para mim, Ana, assim, na minha compreensão da imagem Freire, me parece que há uma relação como um lugar de ação cultural, e eu digo ação porque me parece que é um lugar de partilha, né? Diferentemente quando ele vai sobre as mídias, né? E aí ele vai falar sobre a TV, ele vai falar sobre a internet, inclusive. Me parece que vai para um outro lugar, assim, que a educação utiliza como meio, né? E a imagem ali ela é uma construção que se dá de uma forma mais coletiva, em que há uma participação maior desses alunos e alunas. Então, eu vejo como esse lugar da coletividade, né? E, ao mesmo tempo, dessa relação próximo, inclusive, né? Talvez a gente se aproxime aí do campo da cultura visual,
esses modos de ver e ser visto pela imagem, né? Como a imagem faz parte da minha vivência, né? E obviamente que essa busca pela imagem faz parte também de um processo de pesquisa, né? Esse processo da alfabetização que Freire propõe tem a ver com esse lugar de pesquisa, ou seja, o que há na realidade dessas pessoas que podem emergir para essa prática compartilhada e de consciência, né, social. Respondi, mas é por aí. Muito bom. Thaís, você quer fazer sua pergunta? Eu quero. É uma colocação e uma pergunta, na verdade. Primeiro, boa tarde, gente. Obrigado pela contribuição de todo mundo. Os trabalhos realmente são bem interessantes. A colocação que eu queria colocar é a respeito dessa ideia de acesso à cultura, primeiramente, assim. Eu acho que nós, como arte-educadores, precisamos ter um certo cuidado com esse termo, é o próprio termo, sabe, de acessar a cultura, porque a gente sabe que a cultura é um organismo, né? A cultura é um organismo vivo e a cultura é algo em que estamos imersos, assim, a gente vive imerso na cultura. Então, quando a gente coloca um princípio de acesso à cultura, cria uma leitura um pouco atravessada de que precisa ter realmente um acesso a, e não de que nós estamos vivendo na cultura, vivendo em cultura e vivendo pela cultura, assim. Um prato de arroz com feijão é cultura, a nossa forma de falar é cultura, a nossa forma de movimentar o nosso corpo no espaço é cultura, a nossa forma de comunicar uns com os outros é cultura. Então, a princípio, não precisaríamos, como coletivo, acessar uma cultura, porque ela já nos habita e nós a habitamos também. Uma coisa que é interessante de pensar. Aí, na fala da Vitória, ela trouxe uma questão, duas palavras, na verdade, que eu acho que são mais próprias assim, a essa discussão, que uma é a descentralização, isso é uma coisa muito importante de pensar, e a facilitação do acesso. Porque quando a gente fala acessar a cultura, a gente está hierarquizando também de que as pessoas que não estão em espaços museais, por exemplo, elas não acessam cultura, elas não produzem cultura, elas não têm cultura, e é um perigo que a gente se coloca de adotar uma perspectiva hierarquizante, né, dos produtos culturais. Então, só esse contraponto que eu gostaria de colocar, assim, para a gente, enquanto arte-educador, pensar esse lugar do acesso à cultura, que no caso entra muito mais uma questão de facilitação de acesso a ambientes culturais específicos, né? Então, só colocando esse ponto aí. E a pergunta que eu tinha para vocês, mas eu não sei se vai dar tempo de responderem, considerando as especificidades, né, de cada pesquisa em relação a esse momento da pandemia que a gente está vivendo ainda, queria saber se vocês percebem ou perceberam na trajetória de vocês algumas pontes possíveis assim, para um trabalho maior em termos de multidisciplinaridade nesse campo de saber, né? Usando todos esses recursos tecnológicos e todo esse acesso à informação que a gente tem, de que maneira ele abriu, ou abre ou não abre essas portas para um maior entrosamento dos saberes, né? Marcos, se você quiser começar a falar, que você já indicou. Muito interessante, Thaís, eu tinha anotado justamente para trazer uma questão que é exatamente isso que você está dizendo, né? Desse entrelaçamento dos campos de saber por meio dessas adaptações que a gente está fazendo aí no meio virtual, né? Que a gente foi empurrado a isso, e o que pode ser interessante. Então, eu acho que deixa aqui a pergunta da Thaís para a gente finalizar, né, nossa conversa hoje. Não sei quem que gostaria de responder. Eu posso começar? Uhum. Posso? Pode, obrigada, Thaís, pela sua provocação. Acho que sim, é uma provocação, né? Eu acho que para a gente, enquanto estudantes da academia, foi ótimo. Acho que essas relações de... Eu estou conversando com a Ana, eu estou indo na Colômbia agora. Acho que são outras relações, obviamente. Como professor da educação pública e vivenciando, sobretudo, né, nos últimos meses, não acho que seja... que se permita... claro que num sentido ideal, isso seria muito interessante, mas antes disso é pensar, mais uma vez, até uma questão inicial que você coloca, o acesso à tecnologia, o acesso ao dispositivo, que não existe, né, é utópico,
E não há uma... Bom, é claro que documentos norteadores já apontam para isso, né? Enfim, BNCC também, que é uma outra discussão, que aponta também essa relação para o uso da tecnologia e como, né, professores, arte-educadores podem se apropriar. Mas no nível prático, eu acredito que existem outras questões mais importantes para serem sanadas nesse momento, do que pensar, por exemplo, a tecnologia que veio mediando, e aí como a gente agora vai partir disso para outro patamar. Acho que a gente agora está voltando de onde a gente parou ali no início de 2020, e não acredito que seja uma ponte a ser estabelecida no nível multidisciplinar a partir do uso da tecnologia e de outros atravessamentos com outras ciências. Sobretudo, né, claro que na educação básica que eu estou falando, assim. Então, acho que não acho que seja possível por agora. Não sei se estou sendo pessimista, né? Posso seguir o Marcos, assim? Assim, não sei, eu acho que eu vou falar, assim, como o Marcos falou um pouco da perspectiva dentro, pensando em educação básica, eu vou falar pensando a parte de ensino superior, né, que foi meu foco, assim. Eu acho que, pensando em ensino superior, essa forçação que a gente passou de ter que migrar para esses ambientes digitais mostrou muitas possibilidades que a gente tem, assim, de tecnologia, mas, de fato, assim, a gente já está num patamar em que a gente já sabe estabelecer esses diálogos, a gente já sabe se utilizar desse material que está aí, assim, né? Eu acho muito acertado quando o Marcos fala que, assim, e eu acho que é justamente também o problema que eu falei para Ana, assim, do software, que assim, você precisa de uma etapa de educação dessa plataforma, desse equipamento, sem contar a questão do acesso, né? Então, assim, eu acho que isso é uma problemática para a gente pensar. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter mais noção no futuro, assim, quando a gente puder ver os mortos, os feridos, os salvos, os não salvos, né? A gente vai falar, nossa, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Por exemplo, desse trabalho que eu apresentei da cenografia mesmo, a gente viu uma série de mecanismos que a gente falou, putz, quando a gente voltar para o presencial, a gente faz isso, assim, né? A gente viu muitas coisas que a gente pode se utilizar, muitas ferramentas que estão aí, muitas ferramentas que aproximam, né? A gente tinha aulas justamente com um monitor que estava lá em Portugal, outro que estava na Bahia, outro que estava lá no Sul, e assim, os outros aqui em Brasília, assim, mas assim, a gente tinha essa possibilidade de encurtar as distâncias do mundo, assim, então isso também é muito interessante, né? Pensar que a tecnologia possibilitou isso e, na verdade, todo mundo ter se obrigado a se educar minimamente como funciona a tecnologia facilitou isso. Mas, assim, o quanto isso prejudica no processo de aprendizagem, o quanto isso ajuda, eu acho que é coisa para os pesquisadores do futuro verem como que vai se desdobrar. Né? Gente, agora eu vou ter que ser a chata, porque já são 15h32. Só deixa eu falar uma provocação para ela, para dar tempo para a Ana Maria falar. E eu te provocaria, Thaís, em vez de pensar só multidisciplinar, que o multidisciplinar você bota as pessoas juntas e elas mal se comunicam, né? Por que a gente não vai pensar o indisciplinar, o transdisciplinar, que são um pouco mais para frente, assim, né? Até o Inter tá meio passado, assim, Inter é meio coisa da década de 80, assim, já deu. Vamos mais para frente, vamos botar o pessoal para conversar mesmo. É isso. Bom, gente, eu posso fechar ou a Ana vai falar alguma coisa ainda? Ainda nada mais. Acho que a exposição que fez Caio reúne muitas das coisas que eu tinha por falar. Então, perfeito. Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês, foi riquíssima a conversa. Eu tinha aqui alguns comentários a fazer, algumas perguntas, eu vou deixar a pergunta para vocês levam para casa, porque aqui não vai dar tempo de ter resposta, né? Então, não são perguntas muito mirabolantes, mas, por exemplo, com relação ao lugar da pilastra com uma galeria periférica, no momento em que tudo isso veio para o campo virtual, se ele continua periférico ou não, porque eu acho que no momento que ele vai para o virtual, ele perde o caráter periférico. E aí, então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante para se pensar em termos
do que você está dizendo de acessibilidade ou não. Claro que a gente sabe que, mesmo com relação aos dispositivos, existem pessoas com mais acessibilidade ou menos, mas para a gente pensar nisso, né? Com relação ao Caio e a crítica genética, eu pensei o seguinte, Caio, que você falou, olha, a gente ainda está meio na dúvida nessa transposição da crítica genética para esse tipo de trabalho que a gente fez. O que eu achei que seria muito interessante era pensar o impacto desse trabalho de sensibilização estética e de processos criativos nesses sujeitos, que não são sujeitos que vão ser, a priori, do campo das artes visuais, mas como é que esses processos podem ser apropriados e utilizados de um jeito bacana, em termos de transformação do indivíduo por meio de um processo criativo, de uma sensibilização estética. Né? Então, eu vi, pelo resultado visual ali, que houve uma transformação. Então, talvez esse pudesse ser um foco interessante aí de estudo, de observação, né? E, bom, eu só queria fazer um comentário com relação à Ana, se esse registro de todo esse processo que vocês fizeram, e com todas as dúvidas e lacunas, vai estar escrito para novos processos, para os próximos que vierem, vocês partirem desses registros e dessas perguntas e darem sequência. E com relação ao Marcos, eu queria dizer que eu gostei muito daquela carta que você leu, eu vi que ela te tomou tempo, mas eu achei que foi muito bacana você trazer estrategicamente aquela carta como um exemplo de como é que a gente pode lidar com questões. A gente tem que pensar de que ano que o Paulo Freire começou a trazer tudo isso. Né? Então, tem um recorte social, um pensamento social, essa questão do machismo estrutural, é uma coisa que ele nem percebia, eu acho, né? É uma coisa muito contextual, mas eu acho interessante você trazer essa abordagem dentro desse contexto mais atualizado por meio dessa carta. Então, queria te parabenizar, gostei muito da metáfora da água, eu acho que a gente tem que levar essa metáfora da água para tudo, porque a gente não vai ter tudo perfeito, a gente não vai ter tudo certo, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, nós vamos ter que pensar em muita água diferente para beber, entendeu? Então, acho que é isso. Queria agradecer vocês, queria agradecer a participação de todas, todos, todes, e as perguntas, e quem ouviu, e principalmente a vocês que generosamente compartilharam aí as pesquisas, tá bom? Muito obrigada, e acho que agora o Caio... Obrigada pela mediação, brigadão. Eu que agradeço vocês, muito bom. Ótima mediação, obrigada, Li. Um privilégio poder, na verdade, né, ouvir vocês, a pesquisa de vocês, a gente vai aprendendo, tá bom? Caio, como é que você quer fazer? Essa mesa fica aqui assim mesmo?